Vou falar com vocês agora sobre o Projeto Rural Sustentável, que tem o nome da Cooperação Técnica Agricultura de Baixo Carbono e Desmatamento Evitado para reduzir a pobreza no Brasil. Foi apelidado carinhosamente de Rural Sustentável. Essa nossa apresentação ela tem os seguintes tópicos. A gente vai fazer uma contextualização sobre mudanças climáticas, vamos falar da cooperação técnica, quais são os objetivos, as estratégias de ação, as metas, vigência, duração da cooperação técnica, como que é a organização das instituições e das pessoas, né, organograma de execução, quais são as principais ações, os componentes do projeto, elegibilidade e as metas. Essa é a primeira parte. Amanhã, no período da tarde, a gente entra um pouco mais a fundo na parte de elegibilidade de produtores, propriedades e tecnologias. Então, hoje, como o nosso tempo agora está um pouco corrido, a minha sugestão é que eu vou fazer a apresentação. Ao final, a gente abre para perguntas e a gente discute um pouco e aí a gente sai para almoçar, enfim, e amanhã, na parte da tarde, a gente volta mais um pouco especificamente do projeto. Então, onde tiver dúvida... Onde a gente tiver dúvidas, vocês vão anotando para não passar para depois. Hoje, na parte da tarde, a gente tem a apresentação dos municípios. Tá bem? Bom, então, em termos de contextualização, em 2009, o Brasil instituiu a Lei Nacional sobre Mudança do Clima e que definiu um compromisso nacional de redução de emissões de gases de efeito estufa, uma redução estimada entre 36% e 39% em relação às emissões projetadas para 2020. Aqui a gente tem um gráfico do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é de 2013 e que fala um pouco desse histórico de emissões de gases de efeito estufa. Então a gente tem, do período aqui de 1990 até 2010, como que foram os setores, a participação dos setores em relação às emissões de gases de efeito estufa. Em verde, as emissões relacionadas ao uso da terra e florestas, e em amarelo, relacionado à agricultura, que são os principais setores que dizem respeito à nossa atuação. Então a gente vê que a parte de uso da terra e florestas, as emissões tiveram um grande aumento ali no período de 97 a 2004, quando a gente teve grandes percentuais de emissão de gás de efeito estufa provenientes do desmatamento. Nesse período, algumas ações aí, nacionais, estaduais e até das organizações não governamentais, ações que reduziram também as taxas de desmatamento e, portanto, teve uma queda aí nas emissões de gases de efeito estufa. Mas a gente vê que também teve um acréscimo das emissões de gases de efeito estufa aqui na linha amarela, que diz respeito à agropecuária. Então, quer dizer, mudou o uso da terra, tirou a floresta, veio a pastagem, veio a agricultura não necessariamente sustentável e que trouxe também um aumento de gases de efeito estufa. Aqui é o mesmo gráfico, né, falando dos setores, por setores, né, uso da terra, agricultura, processos industriais, energia e tratamento de resíduos e como que são as emissões de gases de efeito estufa provenientes de cada um desses setores. Então, em verde está relacionado ao uso da terra e floresta, e em amarelo, agricultura e pecuária. Então, a gente pode ver que em 2005 tem uma grande contribuição proveniente das alterações de uso da terra e floresta, e já em 2010, 5 anos depois, reduz a quantidade de emissões provenientes da mudança do uso da terra e das florestas, mas tem um aumento em relação às emissões da agropecuária. A gente vai disponibilizar esse material para vocês, é um relatório de emissões de gases de efeito estufa, mas só para a gente ter ideia o tanto que contribui, tirar a floresta, o quanto que contribui para emissões de gases de efeito estufa e para o aquecimento global como um todo. Bom, a cooperação técnica ela foi firmada entre o MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
e o DEFRA, que é o doador do recurso, que é o governo do Reino Unido, através do seu Departamento de Agricultura, e o BID, nessa cooperação técnica, é o agente executor. Então, diferente do que o BID normalmente é nos estados e municípios onde tem projetos, né, que o BID atua muito enquanto agente financiador, nessa cooperação técnica nós somos os executores. É a maior cooperação técnica em agricultura e mudança do clima da América Latina, e essa é a cooperação técnica onde o governo do Reino Unido doou uma maior quantidade de recursos para um único país. Então, ela tem uma importância muito grande e tem esse diferencial também de sermos os executores. A cooperação técnica, então, como eu falei, ela foi apelidada de rural sustentável, para a gente não ficar trabalhando com aquele nome grande, agricultura de baixo carbono e desmatamento evitado para reduzir a pobreza no Brasil, e também para não ficar só relacionado ou vinculado, gerar essa confusão de ser agricultura de baixo carbono, plano ABC e de ter essa inter-relação que não, ela existem objetivos comuns, mas não significa dizer que esse projeto é o plano ABC, nem vice-versa. Então, o projeto rural sustentável ele tem como objetivo melhorar as práticas de uso do solo e manejo na terra nos 2 biomas, Amazônia e Mata Atlântica, e tem como objetivo promover ações de desenvolvimento sustentável com pequenos e médios produtores rurais que estão localizados nesses 2 biomas, além de incentivar a conservação da biodiversidade e a proteção do clima. A nossa estratégia de ação ela está baseada em ações de capacitação, treinamentos, tanto para produtores rurais quanto para agentes de assistência técnica, e a gente tem basicamente 4 mecanismos. Como esse aqui é um projeto que a gente está testando algumas metodologias, a gente diz que esses mecanismos vão ser testados. Então, o primeiro mecanismo que vai ser testado é a questão do acesso ao crédito rural. Que a gente sabe que quando a gente vai lá na propriedade rural e fala com o produtor, vamos fazer um sistema agroflorestal aqui com cacau, seringueira, banana, é uma coisa que ele nunca fez. Ele vai parar e vai pensar assim, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho recurso. Então, a gente vai ajudá-lo a obter um crédito rural para implantar uma inovação, não necessariamente o SAF, eu estou dando o SAF como exemplo. Então, primeira coisa, você vai ter o acesso ao crédito rural, você vai conseguir um financiamento. Segundo teste, está faltando acompanhamento técnico? Porque muitas vezes o produtor vai falar, não, mas eu tenho recurso, mas eu não sei fazer. Então, é que a gente quer ajudar o agente de assistência técnica a ir a campo e fazer o acompanhamento bem corpo a corpo na propriedade rural. O terceiro mecanismo que vai ser testado, a parte da capacitação. Às vezes o produtor tem um agente de assistência técnica lá ao lado dele ensinando, mas ele não entende ainda, ele não acredita, né? Ele não sabe o que aquela tecnologia vai trazer de benefícios. Então, vamos testar também, aumentar as ações de capacitação, de treinamentos, tanto para os técnicos quanto para os produtores. E, por último, há o mecanismo de financiamento por resultado, que esse eu acredito que seja dos mais inovadores, que é um incentivo financeiro para os produtores que realizarem as práticas de tecnologias de baixo carbono e práticas de conservação ambiental. Então, para cada tecnologia implantada, o produtor recebe um montante em dinheiro referente àquela tecnologia que foi implantada. Então, a gente quer testar esses 4 mecanismos e, ao final, quando a gente já tiver dados do nosso monitoramento e avaliação do impacto da cooperação técnica, a gente quer virar para o mapa, né, para o nosso Ministério da Agricultura e dizer para ele, olha, funciona bem a adoção de novas tecnologias se você disponibiliza o acompanhamento técnico para o produtor rural. Ou se você, além do crédito, você disponibiliza acompanhamento técnico e um benefício por resultado ao final. Então, a gente quer ter elementos para gerar essas informações para os nossos tomadores de decisão. Como melhor utilizar o recurso para a agricultura no Brasil, que possa trazer sustentabilidade, produção e conservação. Então, são 4 mecanismos que nós vamos testar. As nossas metas de restauração de 40 mil hectares de áreas degradadas nos 2 biomas, Amazônia e Mata Atlântica, em 7 estados,
sendo 10 municípios em cada um dos estados. Então, na Mata Atlântica, nós estamos trabalhando em Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul e Paraná. E na Amazônia, estamos trabalhando no Pará, Rondônia e Mato Grosso. Em termos de metas ainda, temos como meta a redução de 10 milhões de toneladas de gás carbônico ao longo de 20 anos, evitar a emissão de cerca de 7 milhões de toneladas de gases de efeito estufa também pelo desmatamento evitado, melhorar a renda e reduzir a pobreza na área rural. O prazo de execução da cooperação técnica vai até maio de 2017 e, ao final, nós temos as ações de monitoramento. Esse prazo aí não vai fazer, porque no caso aí já está com 2 anos de defasagem. Na verdade, não é uma defasagem, Francisco, né? E aí, Francisco, todos os produtores, por exemplo, que acessaram o crédito rural de 2013 para cá, estão elegíveis a participar da cooperação técnica. Vocês podem estar se perguntando o que vocês estavam fazendo desde 2013 que não estavam aqui no campo conversando com os produtores rurais. E aí a gente pode falar sem medo nenhum, a cooperação técnica ela envolve 7 estados, biomas diferentes, organismos diferentes e o BID, enquanto executor, estava realmente vendo qual era o melhor caminho antes de trazer as informações para vocês. Então, eu estive aqui no ano passado, em maio de 2014, fizemos visita técnica no campo, mas estávamos ainda articulando esse arranjo em como viabilizar a participação de várias instituições e como viabilizar realmente a participação do produtor rural. Então, de 2013 a 2017 é a vigência da cooperação técnica. A gente sabe que tem uma série de desafios em implantar tecnologias nesse prazo, mas a gente vai mostrar para vocês o caminho que pretendemos seguir, que é o caminho de realmente reconhecer os produtores que já têm práticas de agricultura sustentável ou de tecnologias de baixo carbono implantadas no campo, ou que já têm intenção de fazer e que possam ser reconhecidos por isso, então, através do projeto, possam ser de alguma forma beneficiados por isso. Em termos de organograma de execução, a gente tem o mapa enquanto beneficiário. Temos já a representante da Superintendência Federal de Agricultura, Francimeire. Mas Franci está representando então a Superintendência da Bahia aqui do mapa. Então o mapa é o nosso beneficiário legítimo, o doador do recurso, o governo do Reino Unido, e o BID enquanto executor. Nesse arranjo das 3 instituições, a gente formou um comitê consultivo, onde são realizadas reuniões periodicamente para avaliação do projeto, orientação em termos de execução, e no âmbito dos estados também foram formados comitês técnicos estaduais que orientam o BID na melhor execução do projeto no estado. Então, aqui na Bahia temos a participação da CEPLAC, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Agricultura, Embrapa e a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, além da Superintendência Federal de Agricultura, e o BID é a Secretaria Executiva desse Comitê Técnico Estadual. O BID, então, enquanto executor, ele se relaciona com os provedores de serviços, com os produtores rurais, com as instituições que vão realizar as atividades em campo, e esse, então, é o arranjo que foi construído para a execução do projeto nos estados. Bom, as principais ações que estão previstas: treinamentos para agentes de assistência técnica e produtores rurais, e aí não são só esse tipo de treinamento de apresentação do projeto, mas também treinamentos sobre as tecnologias de baixo carbono que são apoiadas pelo projeto, isso tanto para agentes de assistência técnica quanto para produtores rurais. Apoio a unidades demonstrativas representativas das tecnologias de baixo carbono e gestão sustentável das propriedades. Então, como eu falei, aqui a intenção é identificar
nos municípios onde temos propriedades rurais que possam ser classificadas como unidades demonstrativas, que possam servir de modelo para outras propriedades e que tenham, então, pelo menos uma das tecnologias de baixo carbono que são apoiadas pelo projeto. Nessas unidades demonstrativas que vão estar estabelecidas nos municípios do projeto, vão ser realizados dias de campo, que também é uma prática que vocês já fazem aqui, né, nos municípios, que são atividades de campo, onde a gente leva produtores rurais, leva agentes de assistência técnica para apresentar um modelo de tecnologia, para apresentar um manejo de uma propriedade rural que possa servir também de modelo para implantação em outras propriedades. A quarta ação são as unidades multiplicadoras, que são, em propriedades rurais, a replicação dessas tecnologias de baixo carbono que são apresentadas nas unidades demonstrativas. E para as unidades multiplicadoras, tem aquele mecanismo de benefício por resultado. Então, para cada hectare de tecnologia de baixo carbono implantado em uma propriedade que venha a ser uma unidade multiplicadora, o produtor rural recebe um benefício financeiro. E o programa de treinamento para agentes de assistência técnica. E aqui é importante dizer que a gente tem como beneficiário final da cooperação técnica produtores rurais e agentes de assistência técnica. Então, os principais beneficiários dessa cooperação são vocês, técnicos e agentes de assistência técnica, e os produtores rurais lá na ponta. Nesse momento, a gente quer garantir que vocês, agentes de assistência técnica e multiplicadores, entendam bem o projeto antes de levar para o produtor rural. Que, como o Afrânio colocou aqui nas expectativas, o produtor rural está cansado de receber gente lá batendo na porta, trazendo uma novidade, e de repente não deu certo, foi frustrante, né? Não teve desenvolvimento e não teve sucesso. Então, a gente quer garantir que vocês saiam daqui com as informações necessárias para chegarem realmente nos produtores rurais que vão ser potenciais beneficiários da cooperação técnica. E nesse programa de treinamento, o agente de assistência técnica, ele tem a chance de participar de treinamentos teóricos. Então, o agente de assistência técnica, ele vai poder participar dos treinamentos teóricos sobre as tecnologias de baixo carbono, treinamentos práticos também sobre essas tecnologias de baixo carbono, e ele também recebe um benefício por estar participando desse treinamento. O benefício financeiro é para custear as ações que ele vai ter para acompanhar uma propriedade, que é o que a gente está falando de o treinamento prático. Então, a gente quer passar informação sobre as tecnologias de baixo carbono para os agentes de assistência técnica e, no segundo momento, esse agente de assistência técnica vai acompanhar uma propriedade rural. Nesse momento do acompanhamento de uma propriedade rural, ele também vai receber uma série de informações sobre gestão sustentável de propriedade rural, sobre geoprocessamento, sobre a parte de cadeias produtivas, negócios. Então, nesse momento, ele passa também por um treinamento técnico e ele recebe todo o custeio para participar dos treinamentos e também para fazer o acompanhamento técnico nas propriedades rurais. Então, essas são as principais ações do projeto. E como a gente falou das principais unidades, as unidades demonstrativas e multiplicadoras, a grande diferença é a unidade demonstrativa, ela já tem uma tecnologia implementada, né, ela já está estabelecida na propriedade rural e ela também tem ações de adequação. Então, a gente quer ter propriedades modelo. Então, são propriedades que, além de ter um sistema agroflorestal, tem a reserva legal definida, tem uma mata ciliar recuperada ou protegida, uma área de nascente também. Então, a gente quer ter bons modelos para que sejam replicados em outras propriedades rurais. A ação é de transferência boca a boca, né? O vizinho viu que a outra propriedade está dando certo, que foi num dia de campo, viu que o produtor está conseguindo a renda, né, da atividade do cacau ou de outra atividade, e é isso que a gente quer multiplicar. Já a unidade multiplicadora, ela pode ter ações iniciadas, mas ela também pode partir do zero. Ela pode ter ações a serem implementadas em termos de tecnologias de baixo carbono e ela também vai contar com atividades de adequação ambiental, né, como a definição de uma área para conservação ambiental no escopo do projeto.
Bom, aqui para vocês entenderem, o projeto ele foi dividido em 3 principais componentes. O componente 1, ele fala das unidades multiplicadoras, desse benefício para propriedades, para produtores rurais e da parte prática do treinamento do agente de assistência técnica. O componente 2, ele fala das ações de capacitação de agentes de assistência técnica e produtores rurais, tanto nas tecnologias do projeto quanto sobre o projeto em si, e das unidades demonstrativas, e o componente 3, ele perpassa todos os outros componentes e ele trata especificamente das ações de monitoramento e avaliação de impacto. E as unidades demonstrativas e as unidades multiplicadoras, para que elas sejam elegíveis no escopo do projeto, elas vão precisar de um agente de assistência técnica elaborando o que a gente chama de proposta técnica, que é um documento que parece com um projeto de crédito, né? Então é um documento onde a tecnologia vai estar sendo descrita, as áreas da propriedade vão ser descritas, então você vai ter a coordenada geográfica, vai ter os dados do produtor. Então é um documento onde a gente vai avaliar qual a proposta de qual unidade, qual tecnologia, se é uma unidade demonstrativa ou multiplicadora. A ideia é amanhã apresentar para vocês esses modelos de documento. Bom, em termos de metas, para unidades multiplicadoras, que aí é o maior número, são 480 famílias beneficiárias por estado. Então, a gente está trabalhando em 10 municípios aqui na Bahia, a gente teria em torno de 48 unidades multiplicadoras por estado. Por município, desculpa, 480 por estado. Unidades demonstrativas, a gente está trabalhando com 50 por estado, em torno de 5 unidades demonstrativas por município. E os benefícios gerais, então, ao todo, em cada estado, a gente vai ter em torno de 530 famílias beneficiadas por estado, uma média de 53 técnicos por estado. E isso a gente está limitando o trabalho do técnico, a gente não quer ter um técnico acompanhando 100 propriedades, a gente quer que um técnico acompanhe no máximo 10 propriedades, mas que ele possa fazer, num período de 6 meses, 2 a 3 visitas, realmente corpo a corpo, dando orientação, fazendo trabalho de extensão rural, de ajudar o produtor a implementar, de vislumbrar com o produtor possibilidades de alternativas produtivas, de negócios para a propriedade. Então, aqui o teste é focar no trabalho do agente de assistência técnica. A gente sabe que hoje, com as chamadas públicas, os técnicos muitas vezes estão sobrecarregados, fazendo acompanhamento técnico muitas vezes de muitas propriedades, mas não com a qualidade que a gente precisa para mudar um panorama de desenvolvimento rural, trabalhar com a sustentabilidade como a gente prevê aqui no projeto. E ao todo a gente vai ter 3.710 produtores no Brasil participando enquanto unidades demonstrativas ou multiplicadoras. Então, essas são as metas gerais, mas a gente ainda tem metas de treinamentos, que são treinamentos para produtores rurais e agentes de assistência técnica, que é também um número muito grande, que nem está aqui, mas é assim, na ordem de 10 mil produtores rurais a serem treinados, tanto nos eventos de apresentação do projeto, quanto nas tecnologias. Então, a gente precisa de vocês, a gente precisa identificar com vocês quais são as ações já previstas para esses municípios, onde a gente consegue unir esforços para trabalharmos juntos e poder fazer sempre mais, né? No sentido de trazer informações para produtores rurais e melhorar também a vida dessas famílias no campo. Então, o exercício que a gente vai fazer amanhã de manhã é exatamente esse, de planejar com vocês em quais municípios a gente pode já começar a trabalhar, onde existe convergência de esforços, que a gente possa fazer o apoio técnico e financeiro. Então, aqui a gente tem um mapa dos municípios e dos estados que participam da cooperação técnica, né? Em verde, Amazônia, Pará, Mato Grosso e Rondônia, e em amarelo, ali verde mais claro, no bioma da Mata Atlântica, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas e Bahia. A Bahia é o único estado onde os municípios realmente são todos numa região só. E eu acho que isso
facilita muito o trabalho em termos de operacionalização, em termos de difusão de tecnologia e transferência. Então, aqui os 10 municípios: Camamu, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, Maraúna, Peçanha, Piraí do Norte, Presidente Tancredo Neves, Itaperoá e Valença. Temos representantes dos 10? Sim? Sim? Aqui o mapa dos municípios na Bahia. Então, a gente vê aqui os municípios aqui embaixo é Minas Gerais, a gente vê que tem uma distância aí de até 350 quilômetros entre um e outro. Agora aqui na Bahia, eu não diria que é mais fácil não, mas pelo menos em termos de logística de transporte e até vislumbrar essa possibilidade de uma instituição que está em um município atender em outros municípios também, que isso seria possível. 120 do extremo. Ponta a ponta, 120 quilômetros. Tudo pertinho. Bom, em termos de elegibilidade, vamos trabalhar com produtores que já acessam o crédito rural ou que são elegíveis para acessar o crédito rural. Então, não necessariamente ele precisa do crédito para participar do projeto, mas ele precisa ter uma aprovação para a obtenção de um crédito. Então, ele tem que estar com o CPF limpo, ele não pode estar devendo, né, inadimplente, ele tem que ter a questão da documentação também para obter um crédito, documentação da propriedade, documentação pessoal. E aí os nossos amigos do Banco do Brasil vão nos dizer o que mais que eles precisam, né? A gente vai realmente seguir o que os agentes financeiros cobram para a obtenção de um crédito. Então, são esses os documentos que nós vamos precisar. Em termos de área, como a gente está trabalhando com pequenos e médios produtores rurais, essas propriedades rurais devem ter no máximo 15 módulos fiscais. E os produtores também de áreas coletivas, então projetos de assentamento, comunidades tradicionais, né, os ribeirinhos ou 15 módulos fiscais. Um módulo é o que? 20? Então até 300 hectares, pequenos e médios produtores. E também produtores de pós-coletivo, então. Aqui, então, são as tipologias em termos de elegibilidade dos produtores rurais. A gente vai trabalhar com essas 3 tipologias. O produtor 1A é o que a gente está chamando de médio produtor rural. Ele tem uma propriedade de 4 a 15 módulos fiscais e uma renda bruta familiar anual menor que 350 mil ano. E ele é pessoa física ou jurídica elegível ao crédito rural. O produtor tipo 1B é uma pessoa física ou jurídica também elegível ou beneficiário do crédito rural e que tem renda bruta familiar menor que 360 mil. E a área menor do que 4 módulos fiscais. E o tipo 2, que é o microprodutor, né, que é elegível ou beneficiário do crédito rural e tem renda bruta anual familiar menor que 20 mil por ano. E a área também menor que 4 módulos fiscais. Essa é uma adaptação do Manual do Crédito Rural. O tipo 2 é o que acessa o micro-Pronaf, né? É o Pronaf micro. O tipo 1B é o Pronaf e o tipo 1A é tipo Pronamp. As características são mais ou menos essas. As tecnologias apoiadas pelo projeto são essas 4. Integração lavoura, pecuária e floresta, onde todas as suas variações vão ser aceitas. Então, a gente pode ter integração lavoura-pecuária, integração lavoura-floresta, integração lavoura-pecuária e floresta. Então, as combinações vão ser aceitas e também os sistemas agroflorestais. A recuperação de áreas degradadas com pastagens ou florestas, que aí a gente está falando de recuperações de áreas produtivas, por exemplo, pastagens, ou com florestas, tratando aí das áreas de preservação permanente, da área de reserva legal, né, e até recuperação produtiva mesmo nesses sistemas, né, o próprio sistemas agroflorestais, em alguns estados, isso é aceito como recuperação de áreas de preservação permanente. Então, cada um a gente vai ter uma definição. O plantio de florestas comerciais
e o manejo sustentável de florestas nativas. E aí essa última tecnologia, quando a gente fala de Mata Atlântica, a gente sabe que a Mata Atlântica tem restrições legais de uso, né, para manejo florestal. Então aqui a gente está tratando principalmente das utilizações de produtos florestais não madeireiros, né? E aí a gente pode pensar que o próprio cacau, não sei se nessa região aqui ocorre a juçara, que também tem uma produção de frutos, que é piaçava, dendê. Então aqui a gente teria uma série de produtos que poderiam entrar aqui nessa tecnologia de manejo florestal sustentável. E aqui os temas transversais, como eu falei, são muitos, né, mas a gente espera que todas as propriedades que estejam participando do projeto tenham os elementos de gestão sustentável imbuídos, né, nos seus sistemas produtivos e na gestão da família, dos recursos naturais. Então a gente vai trabalhar com os termos de adequação ambiental das propriedades rurais, considerando o novo Código Florestal, né, a adequação às regularizações ambientais, a parte da conservação florestal, a recuperação das áreas degradadas, a parte de planos de negócios e também de noções de geoprocessamento. Então, até em alguns estados, o CAR, muitas das instituições que vão trabalhar conosco nas propriedades rurais estão enxergando uma possibilidade de fazer o CAR das propriedades que vão participar do projeto, o Cefira aqui na Bahia. Então, quer dizer, é um instrumento também de planejamento e gestão da propriedade rural, muito na identificação, né, das zonas produtivas, zonas de conservação. Então, a gente entende que esse tema ele vai estar também permeando aí as ações do projeto. E a parte de organização social, porque também não adianta a gente propor para o produtor fazer um cultivo de uma espécie X ou Y, se ele depois não vai ter como comercializar, se o vizinho, né, se ele vai ter algum conflito depois com o vizinho. Então, a gente quer de alguma forma também enxergar essa possibilidade de apoiar as cooperativas, as associações, no sentido de melhorar realmente a produção e o negócio, né, rural, o negócio da agricultura. A gente vai fazer com vocês aqui na quarta-feira pela manhã uma navegação no portal do Projeto Rural Sustentável. Então essa é a cara do portal, é a nossa principal ferramenta para a realização do projeto. Então através do portal vocês vão saber dos eventos, através do portal vocês vão submeter as propostas das propriedades rurais que vão ser unidades demonstrativas ou unidades multiplicadoras. Através do portal vocês vão acessar materiais e vão ter condições de, por exemplo, participar de treinamentos online e presenciais. Então, essa vai ser a nossa principal ferramenta. Na quarta-feira, quem puder trazer o computador, a gente já vai fazer um exercício de navegação no portal e também de verificação do conhecimento, que, como eu falei, esse objetivo desse treinamento aqui é apresentar o projeto para os agentes de assistência técnica que vão estar lá na ponta comunicando para os produtores rurais. Então, a gente precisa ter certeza que vocês entenderam o projeto. Então, nesse exame de verificação, a gente tem lá uma pergunta: qual o objetivo do Projeto Rural Sustentável? E 4 opções de resposta. Aí vocês vão marcar para a gente e a gente vai avaliar no final qual foi o percentual de acerto para ter uma ideia se a informação está sendo também passada de maneira, né, elegível, entendível e didática para a compreensão de todos. Bom, e aqui, gente, é o fluxo de participação. Diferente do que hoje a gente tem nas chamadas públicas do Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde uma instituição ela tem um convênio com o MDA para fazer tantos projetos, aqui na nossa cooperação técnica a gente abre para todas as instituições participarem. E o que a gente vai avaliar são os resultados. A gente beneficia financeiramente um produtor rural ou um agente de assistência técnica pelo resultado. Então aqui o que a gente avalia é o resultado dos documentos em termos de proposta técnica e relatório e faz também uma avaliação em campo. E para que isso seja viável, como eu falei, a gente vai utilizar o nosso portal do Rural Sustentável, que é um website que todos vocês vão ter acesso.
Então, eu queria mostrar aqui o passo a passo para vocês. Tá fácil de ler aí? Não? Oi? Vai ter senha. Eu vou... Não tá fácil de ler? Então, eu vou subir aqui. E aí eu vou mostrando para vocês quadro por quadro. Então, olha só. Esse aqui é o fluxo de unidades demonstrativas e unidades multiplicadoras. Primeira coisa, o BID faz a divulgação do projeto, né, que é o que a gente está fazendo aqui, que a gente espera fazer em outros eventos, em outros momentos aqui nos municípios da Bahia. Então, o BID divulga o projeto rural sustentável e as instituições de ATER fazem o cadastro no portal. Quais são as instituições elegíveis? De novo, a gente conta com os processos de validação das instituições financeiras. Então, são as instituições de assistência técnica e extensão rural já cadastradas nos bancos para elaboração de projetos de crédito ou aquelas que venham a se cadastrar, estejam em processo de cadastramento junto às instituições financeiras e que, além disso, elas devem ter na sua missão, no seu estatuto, ações de assistência técnica previstas, que elas atuem nesses municípios do projeto, que tenham estrutura, quadro, né, em termos de recursos humanos, que possam fazer esses trabalhos. Então, essas instituições, elas fazem um cadastro no portal. Esse cadastro é nome do responsável legal, municípios que atuam, se tem o credenciamento da instituição financeira para elaboração de projetos de crédito. No momento que essa instituição faz o cadastro, ela indica no portal quem são os técnicos que vão poder trabalhar na cooperação técnica, que vão poder atuar no rural sustentável. Então, ela indica 10 técnicos que atuam nos municípios XYZ, e esses técnicos vão receber um login e senha também para acessar o portal e fazer um cadastro enquanto profissional. Nesse momento, quando a instituição indica quem são os técnicos que vão poder participar do projeto, ela assina com o BID um termo de anuência, que é um documento onde a instituição fala, olha, eu tenho ciência que o projeto rural sustentável vai acontecer conforme as condições XYZ, eu tenho ciência que os meus técnicos vão ter que cumprir com esses compromissos, eu tenho ciência que o técnico ou a instituição só vão receber quando as propostas técnicas forem aprovadas e quando os relatórios técnicos também forem aprovados. Então, esse momento é onde a instituição diz que ela vai participar e que ela entende o processo. E nesse momento ela diz, eu quero receber o recurso referente ao custeio do agente de assistência técnica na conta X ou Y. Isso para o BID não faz diferença. A instituição vai definir para onde vai o recurso. E os técnicos, então, que foram indicados, eles recebem também um login e senha, que aí é essa terceira caixinha. Com esse login e senha, eles passam pelos processos de treinamento, que podem ser presenciais, como esse que estamos fazendo aqui, como podem também ser online. E aí, com esses treinamentos, eles vão passar pelo processo de verificação, que é o testezinho que eu falei com vocês, que vocês vão marcar lá, se sabem do objetivo do projeto, onde o projeto acontece, etc. Depois dessa etapa de verificação de conhecimento, os agentes de assistência técnica que tiverem um aproveitamento maior que 70%, eles já podem começar a elaborar as propostas técnicas de unidades demonstrativas ou multiplicadoras. Aqueles que não tiverem um aproveitamento de 70%, eles voltam, pegam o material de novo no portal, estuda mais um pouquinho e faz a verificação de novo. E aqui a intenção, gente, a intenção não é rejeitar agentes de assistência técnica porque não passaram na verificação, não. Aqui a gente precisa realmente garantir que vocês estão entendendo a cooperação técnica, que vocês sabem os objetivos, quem são os produtores rurais elegíveis, antes de levar isso para a ponta. Então, nesse momento, se ele não teve o rendimento necessário, ele volta, faz o treinamento de novo, online ou presencial, e faz de novo o exame de verificação. Se ele é elegível, o agente de assistência técnica fica apto a elaborar as propostas técnicas. Nesse momento, o BID vai abrir
uma chamada de unidades demonstrativas e unidades multiplicadoras. E aí os agentes de assistência técnica que já estão cadastrados, que já fizeram a verificação, eles elaboram as propostas técnicas de unidades demonstrativas ou multiplicadoras e submetem pelo portal do projeto. A submissão é feita online e o BID vai fazer o processo de avaliação. Se a proposta técnica não está totalmente dentro dos conformes, se não atendeu talvez um critério ou outro, o que o BID vai fazer é solicitar ao agente de assistência técnica que ele faça alguma adequação. De novo, a gente não quer excluir propostas técnicas, mas a gente precisa ter propostas técnicas que atendam os nossos critérios. Então, a gente vai passar uma solicitação para que ele faça a regularização ou a adequação. Se a proposta técnica foi aprovada, o agente de assistência técnica recebe a primeira parte do custeio referente à proposta técnica aprovada. Depois que ele recebe a primeira parte do custeio, ele começa realmente a parte de campo, que é o acompanhamento técnico da unidade demonstrativa ou multiplicadora, onde ele vai, junto com o produtor, verificar se está dando certo, recomendar uma adubação, recomendar, às vezes, um manejo, né, de alguma praga, ou enfim, cada situação vai ser uma, cada tecnologia vai ter uma demanda. E aí o agente de assistência técnica, então, ele vai a campo, faz as recomendações e elabora o que a gente está chamando de ficha de acompanhamento. Essa ficha também vai ser submetida pelo portal do projeto e ela vai dar condições ao agente de assistência técnica de elaborar no final um relatório. E aí a gente está falando de um período curto de tempo, né? Como vocês viram, a vigência da cooperação técnica é até maio de 2017. Como a gente está trabalhando com possibilidade de reconhecer ações que já estão efetivamente implantadas no campo, esse acompanhamento técnico ele pode se dar num período mínimo de 6 meses. Então, vamos supor, Isaías tem lá uma propriedade lá do seu Zé, que tem um SAF que já está implantado, e esse seu Zé ele quer aumentar um pouco a área do SAF dele, e cadastra ele como unidade demonstrativa, insere as atividades que ele vai fazer em termos de ampliação e as atividades que ele vai fazer na área que ele já tem implantada, e é isso que você vai acompanhar, e é isso que você vai relatar na ficha de acompanhamento e no relatório, né? Desde que atenda aos nossos critérios em termos de tecnologia, de elegibilidade de produtor e propriedade, esse seria um exemplo possível de unidade demonstrativa. Então, fez o acompanhamento técnico, elaborou ao final um relatório, submeteu o relatório para o BID ou aprova ou sugere adequações e correções. Quando esse relatório é aprovado, o agente de assistência técnica recebe a segunda parcela do custeio e o produtor rural recebe pelo benefício. E aqui, nesse momento, a gente tem uma etapa de campo, onde tem uma fiscalização, quer dizer, o Banco do Brasil é a nossa instituição financeira parceira que vai fazer todas essas transferências, né, tanto para o agente de assistência técnica quanto para o produtor rural. Então, tem uma ação também de fiscalização em campo. Então, vamos ter aqui uma pessoa no campo verificando a tecnologia está implantada antes de fazer o repasse para o produtor rural. E depois disso tudo, tem as ações de monitoramento e avaliação de impacto das unidades demonstrativas e multiplicadoras. Bom, aqui é o geral das unidades demonstrativas e multiplicadoras e, em termos de valores, não vão estar nas apresentações, os valores vão estar definidos nas chamadas públicas, mas eu adianto para vocês que o produtor rural ele vai receber de 200 a 600 dólares por hectare de tecnologia implantada e o agente de assistência técnica vai receber de 1.800 a 2.100 dólares por proposta técnica aprovada e por relatório final aprovado. Então, o agente de assistência técnica recebe em 2 parcelas, então vamos colocar 1.800, 2 parcelas de 900 dólares, uma quando a proposta técnica é aprovada e uma quando o relatório final é aprovado, e o produtor rural recebe no final quando a tecnologia está implantada e quando tem a fiscalização em campo, verificando que a atividade está no campo. Ele vai receber isso numa única parcela e ele vai fazer o que ele quiser com esse recurso. Esse recurso seria suficiente, por exemplo, para pagar os juros de um crédito tomado,
esse cálculo a gente já fez, assim, estimado por alto, seria suficiente para pagar os juros de um crédito, então ele poderia tomar o crédito a juros zero, pagando, né, com esse recurso da cooperação técnica, ou ele pode usar esse recurso para fazer o que ele quiser, na propriedade, comprar mais muda, ampliar uma área e fazer uma nova unidade multiplicadora dentro da propriedade, enfim, vai caber muito ao agente de assistência técnica em como orientá-lo de usufruir esse recurso da cooperação técnica. Eu queria só concluir, esse é o último slide, porque eu falei das ações de acompanhamento técnico no primeiro fluxo. E esse segundo fluxo, ele fala das ações de capacitação e treinamentos. Então, esse é um fluxo bem mais simples e ele vai ser, as ações de treinamento e capacitação, elas vão acontecer através dos nossos colaboradores, que são vocês, instituições que estão nos estados e municípios da cooperação técnica. Então, aqui a gente precisa definir com vocês onde estão as ações que convergem em objetivos ao que vocês já fazem. Então, a CEPLAC tem as ações de projetos técnicos de SAF nesses modelos, o Instituto Água Boa de recuperação de nascentes, o Gambá. A gente vai identificar o que cada um faz e onde faz, né, em qual dos municípios e quais são aquelas ações que convergem com os nossos objetivos. Então, lá na Igrapiúna tem um dia de campo num sistema agroflorestal que dá para a gente ampliar, chamar mais gente, levar mais gente, e o BID poderia então custear essas despesas do transporte, do material, do lanche para o produtor. Então, é uma forma de atender aos nossos objetivos. Como eu falei, a gente tem uma meta grande de treinamento de produtores e esse vai ser uma execução direta do BID. Então, a gente não faz o repasse para a instituição, a gente paga direto o fornecedor. Então, não precisa de convênio, não precisa de contrato, é uma ação pontual e rápida. Como está sendo esse evento aqui? A gente contou com o apoio da CEPLAC, né, em termos de logística, onde fazer, como fazer, convida todo mundo, mas nós estamos custeando direto ao SES e direto ao fornecedor da alimentação e estamos atendendo os nossos objetivos. Então, se vocês já têm na agenda de vocês, para os municípios onde vocês trabalham, alguma ação prevista que tenha objetivo convergente, a gente precisa saber para que a gente possa realmente fazer um cronograma de ação, né, no curto período de tempo, aí até o final desse ano, no segundo semestre, e para 2016 e 2017. Então, esse é o exercício que a gente vai fazer amanhã, na parte da manhã. Então, já tragam essas agendas aí em mente, porque, de novo, a gente não vai custear o serviço do treinamento, o serviço da assistência técnica. A gente vai custear despesas para que esses objetivos sejam alcançados. Tá bem? Bom, com isso eu encerro a minha primeira apresentação. Aqui está o contato do Thiago Mendes, que é o nosso líder de equipe. Ele não está aqui hoje, mas está vibrando com a gente por essa realização. Os meus contatos estão ali. E aí também na nossa equipe tem a Mariana, que fica em Brasília, a Ludiana também, que fica em Brasília, que alguns de vocês tiveram contato com ela, que é a pessoa que está bem responsável pela essa logística aqui de evento, e a Kátia, que coordena lá na Amazônia, tem esse mesmo papel que eu tenho aqui na Mata Atlântica. Então, eu queria abrir de novo para perguntas. Eu não sei se vocês têm mais algum questionamento. Não? Tudo entendido?